O sistema defensivo do Sport tem cometido alguns erros que têm sido bastante explorados pelos adversários ao longo dessa Série B e de toda a temporada. Alguns erros, como a gente pode ver aí nas imagens. A equipe tem sofrido gols principalmente aí, dessa região da entrada da grande área ou até mesmo da finalização dentro da grande área. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista de desempenho aqui do canal Jogo Direto, e neste vídeo eu vou explicar os motivos pelos quais o Sport tem sofrido tantas finalizações e tantos gols dessa região da entrada da grande área. Então, vamos juntos! Nesta temporada, o Sport sofreu 20 gols, uma média inferior a um gol por partida. Mas ao observar a origem dessas finalizações que geraram gols, a gente vai ver um padrão de comportamento em comum. Elas são realizadas da entrada da grande área, como a gente pode bem observar aí no mapa de finalizações sofridas. E a equipe rubro-negra tem demonstrado uma certa dificuldade em proteger esse setor tão importante. Tanto é que tem sofrido muito com finalizações e gols dessa região, como a gente vai mostrar a seguir. Contra a equipe do Guarani, por exemplo, o Sport vai ter essa dificuldade, vai sofrer um gol dessa região. Mas a gente vai mostrar aqui onde também inicia esse efeito cascata que culmina com a finalização da entrada da grande área. Por exemplo aqui, o Sport não está fazendo uma pressão muito forte no portador da bola. O Wagner Love não está pressionando o atleta, que acha um bom passe aqui no entrelinha. Então, se o Sport não vai pressionar o portador da bola, então ele prioritariamente tem que fechar bem os espaços. Vai fazer uma marcação um pouco mais passiva, mas que vai fechar as linhas de passe, vai fechar muito bem o corredor central para proteger a equipe, proteger o seu gol, né? Mas a gente não vê isso, vê uma certa uma certa dificuldade da equipe rubro-negra em combater. E aí a gente vai ver aqui, por exemplo, o Edinho. O Edinho, ele não faz uma pressão, quando tenta fazer, não fecha muito bem a linha de passe e permite que o volante da equipe do Guarani encontre o lateral passando lá no corredor esquerdo. E aí a equipe com 2 passes já quebra as linhas da equipe do Sport. E aí a gente vai observar que o Edinho ficou na jogada. O Edinho parou. Com isso, vai gerar já um efeito em cascata. Qual é esse efeito em cascata? Vai precisar o deslocamento de algum jogador para fazer essa cobertura daquele espaço que o Edinho deixou de preencher. E aqui o Fabinho vai fazer essa compensação que a gente fala, né? O Fabinho vai fazer essa compensação. E o detalhe, a linha defensiva do Sport vai entrar toda em direção à pequena área para proteger a baliza. Então, pega essa informação. Fabinho fazendo a cobertura, o Everton vai ser batido, que vai pressionar ali, o cara vai fazer o passe nas costas do Everton. Fabinho vem para fazer a cobertura. Chegou atrasado, mas ainda em condição. Aí foi tentar adivinhar o lance. O cara brecou, limpou bem a jogada. Lembra que a linha do Sport, a linha de defesa entrou toda? Entrou toda, gerou esse espaço aí na meia-lua, né? Esse espaço na entrada da grande área. O Ronaldo estava acompanhando o seu marcador, estava na sua. Então quem era para ter feito também a compensação da posição do Fabinho? Era o Edinho. O Edinho não fez essa compensação. Aí o Luciano Juba tá do outro lado, vem tentando correr para fazer essa cobertura defensiva, mas já está muito longe, está atrasado. E aí a equipe do Guarani encontra o gol. Então a gente vê que é um efeito que termina lá, mas que começa muitas vezes lá na frente, né? Aqui o Sport contra a equipe do Sampaio Corrêa, lá no São Luís, lá no Castelão. Mais uma vez, o Luciano Juba, aqui nesse caso, não baixou, né? Tá fora da jogada. O Ronaldo, mais uma vez, né? Os volantes tendo que fazer as coberturas. E aí é uma obrigação dos volantes, né? É uma regra que o Anderson Moreira tem. Os volantes vão fazer essa cobertura. O Filipinho vai fazer a abordagem agressiva que os laterais do Sport têm que fazer quando essa bola entra no lado. O Ronaldo vem para fazer a cobertura, para fazer essa dobra. A linha de defesa do Sport novamente vai entrar toda em direção a proteger a baliza. E, mais uma vez, nenhum dos jogadores aqui, o Fábio, está defendendo a entrada da grande área. Mas o Ronaldo tá ali buscando fazer essa dobra de marcação. E nenhum dos dois jogadores, o Facundo, o Alan Ruiz,
chegam, têm a atitude, têm o espírito solidário, né, que é muito importante, além da tática, da técnica, de tudo que a gente vê, o atleta tem que também ter o espírito solidário, né, para se solidarizar, para fazer com que ele preencha espaço e a tática dê certo, né. Então a gente vê aqui que nem o Facundo, nem o Alan Ruiz tem esse espírito solidário, deixam aquele espaço ali. E aí o Sport está todo dentro da sua grande área ali com a sua linha defensiva, mais os dois volantes. E aí o espaço surge ali na entrada da grande área para finalização e aí o cara completa para fazer o gol. Mais uma vez, um erro da equipe do Sport, faltando essa solidarização de demais atletas para fazer as compensações. É natural que vão surgir espaços e as compensações vão ter que existir. Os volantes conseguem fazer, mas os extremos, os atacantes, os meia atacantes não estão dando conta do recado. Por isso que o Sport tem ficado vulnerável nesse tipo de jogada que os adversários têm utilizado muito. Contra a Chapecoense é a mesma situação, ó. Ronaldo vai subir para pressionar, natural da equipe do Sport, é um comportamento que a equipe do Sport busca, pressionar o portador da bola, ainda mais quando esse cara tá de costas, né? Então a gente vai ver, ele vai receber, só que ele acha o passe muito bem, né? Ele quebra a linha do Sport achando esse passe de um grau de dificuldade muito grande. O Cariús sai para pressionar e o Fabrício Daniel, que seria o jogador mais próximo para fazer uma cobertura, e aí preencher o espaço deixado pelo Ronaldo, ele não tem a atitude, ele não tem a velocidade, ele não tem a mudança de comportamento para fazer esse movimento de cobertura, esse espírito de solidariedade, e aí a equipe da Chapecoense rapidamente encontra o espaço, porque o zagueiro Sabino tem que saltar, então gerou um espaço entre o Sabino e o Thierry, e aí o atleta da Chapecoense tem o espaço livre, o tempo, o espaço, a liberdade de escolher e tomar a melhor decisão para finalizar a jogada e fazer o gol de empate. Isso já aconteceu já também na Copa do Brasil, lá contra o Coritiba. Então a gente vê que é um problema que vem se alastrando durante toda a temporada. Mais uma jogada aqui, o Fabinho estava fazendo essa cobertura porque o Coritiba estava usando muito bem os lados do campo, e aí o Sport criou uma solução de que em alguns momentos fazia uma linha de 5 com o Fabinho aqui abordando o extremo. O Fabinho veio fazer o que em tese seria o papel do Facundo, e aí o Fabinho deixou esse espaço vazio. O Ronaldo tinha pressionado lá em cima, então por isso que o Ronaldo não está aqui nesse espaço vazio. E mais uma vez, nem o Facundo, nem o Jorginho agora tem a atitude de quê? Encurtar a distância ali no Aleph Manga. O Juba até observa isso e tenta fazer menção mais uma vez o Luciano Juba, né? Ele tem esse espírito coletivo, mas está muito longe da jogada. O mais indicativo era o próprio Facundo, o próprio Jorginho tentar encurtar ali para pressionar. E aí, com tanta liberdade, ele faz o gol. E aí, torcedor do esporte, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 4.000 inscritos ainda neste mês de agosto. A gente vai ficando por aqui, até a próxima e tchau, tchau!